Voltamos com bate-papo esportivo e Guilherme está querendo dar uma notícia não muito boa, né, Guilherme? Hoje aí para a torcida do Cruzeiro e, em geral, para quem é amante aí do futebol, né? O futebol tá de luto hoje, né, Breno? Faleceu o Zé Carlos, um ex-volante do Cruzeiro, atuou entre 1965 e 77, fez 633 jogos com a camisa do Cruzeiro. Até 2015 era o jogador que tinha o maior número de partidas com a camisa do Cruzeiro. O Fábio só foi ultrapassar o Zé Carlos em 2015, né? Como eu disse aqui, foram 38 anos como o maior jogador em números da história do Cruzeiro, então uma perda muito significativa. Foi um jogador que abrilhantou a história do Cruzeiro, ganhou títulos importantes, né? A Taça Brasil de 66, a Copa Libertadores de 76, e tinha sofrido um AVC em 2016, então fica aqui minhas condolências à família do Zé Carlos, uma perda aí enorme para o nosso futebol. Aí, ficam os sentimentos todos aqui do programa para a família do Zé Carlos. E o goleiro Fábio falou ontem sobre a campanha do Cruzeiro até agora, antes da parada da Copa. Eu acho que a temporada foi, dentro dessa primeira parte até a parada da Copa, foi importante, né? Onde a gente vivenciou momentos difíceis, mas que dentro de campo a gente conseguiu, com um belo futebol, o resultado necessário para nos dar tranquilidade e para nos dar confiança para o restante dos outros jogos na sequência. Então, acho que a gente vivenciou momentos importantes que fortalecem a equipe, mas também temos que cada vez mais nos atentar a ter cada vez mais empenho, foco no que a gente quer, porque a sequência aí, depois da volta dos jogos, depois da Copa, vão ser jogos difíceis, decisivos, e a gente não tem mais margem de erro. Tá aí. Vinícius, concorda com o Fábio aí em relação a esse momento do Cruzeiro? Pode dizer que, se vencer o Paraná, fica ali, talvez entre os 4, pode acontecer isso e tal. É por aí, o objetivo vai estar cumprido em relação às outras competições também, porque está classificado na Libertadores, bem colocado na Copa do Brasil? Eu acho assim, o semestre do Cruzeiro foi muito positivo, né? O Cruzeiro foi campeão estadual, o Cruzeiro teve a melhor campanha no grupo dele da Libertadores e encaminhou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, embora ainda não esteja garantido. No Campeonato Brasileiro ficou um pouquinho para trás nesse momento, mas ainda com tempo de recuperação, acho que é muito importante pontuar diante do Paraná. Acho que o jogo vai ser muito difícil. Não sei nem se eu coloco o Cruzeiro como favorito para esse jogo, nesse momento, mas acho que pontuar é muito importante, para não deixar se afastar tanto, para ter como correr atrás, principalmente caso as coisas não deem certo nos mata-matas que vai ter pela frente aí logo depois da Copa. Bom, e o meia Luan falou também sobre a campanha do Atlético até agora, antes dessa parada. O Campeonato Brasileiro é muito mais difícil do que todo mundo pensa. Acho que as equipes é muito equilibrada e da parte de baixo dá trabalho e acaba vencendo as equipes da parte de cima e vice-versa. Então, acho que perdemos pontos importantes no começo da competição. Poderia estar melhor na tabela, sim, mas serviu de aprendizado para quando a gente tivesse jogos decisivos, não errar, que é importante vencer dentro de casa e é o que a gente está fazendo. Temos mais uma meta, quarta-feira, e o objetivo do grupo é vencer para poder estar ali na cola do Flamengo. Edu, a mesma pergunta para você. Esse desempenho do Atlético até agora pode acabar como vice-líder do Brasileiro, mas nesse primeiro semestre não ganhou o Mineiro, saiu da Sul-Americana, saiu da Copa do Brasil. Dentro do que a diretoria planejou, que é ficar ali entre os primeiros colocados, podemos dizer que foi atingido? É o oposto do que o Gris falou do Cruzeiro. O Cruzeiro atingiu o objetivo no Mineiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, ficou um pouco para trás no Brasileiro. O Atlético não conseguiu atingir o objetivo no Mineiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, e está vivo no Campeonato Brasileiro. Vive um bom momento em termos de desempenho, de resultado, mas é o que o Luan falou, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e eu estou curioso para saber como que o Atlético vai lidar, como que vai ser o Atlético pós-Copa do Mundo, sem o seu principal jogador, que hoje é o Roger Guedes. É um ponto de interrogação que fica para o torcedor atleticano, ainda que cheguem reforços. Um clube perder o seu principal jogador é algo a ser pensado e colocado como interrogação. Não sei como que volta o Atlético depois da Copa sem o Guedes. E lembrando que no retorno, né, digamos assim, depois que a parada da Copa
Depois que voltar o calendário pós-Copa do Mundo, o Atlético vai ter mais jogos fora de casa, né? Porque no retorno do Brasileirão vai fazer todos os jogos fora de casa, aqueles que fez dentro. E pegou uma sequência de, se não me engano, 5 partidas no Independência. Querendo ou não, isso faz total diferença. O Atlético, obviamente, fez o seu papel jogando no Independência, mais venceu do que tropeçou, conquistou os pontos necessários para atingir o objetivo do Thiago Largue, de toda a comissão técnica, principalmente do presidente Sérgio Sete Câmara. Mas é como o Edu falou, tem aí a possibilidade de perder o grande destaque na temporada até então, que é o Roger Guedes. Melhor jogador do campeonato hoje. Na minha opinião também, tem feito jogos muito bons, né? Deu a volta por cima, mostrou que tem valor, mas aí no segundo turno, quem é que vai fazer esse papel do Roger Guedes? O Atlético precisa procurar essa peça. No segundo turno não, na 13ª rodada. É modo de dizer, né? Após a parada da Copa. Deixa eu dar uma passadinha aqui no pessoal que está participando do Facebook e aqui do WhatsApp. O Alencar Moreira está dizendo aqui que times como Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro não podem mesmo reclamar de cansaço, pois o elenco é grande, tem bons jogadores e vários deles quase nem jogam. Está indo de acordo com o que mau uso do elenco. O Edu falou. O Saulo Lima está dizendo aqui que o Patrick não tem condições de permanecer na lateral do Atlético. Tem sim. Deixa eu pegar aqui uma pergunta aqui para o Edu. O Saulo está perguntando se o Emerson ou o Patrick. Edu, qual é melhor? O Emerson é melhor que o Patrick, mas hoje o meu titular seria o Patrick. E aqui tem uma falando do Cruzeiro aqui. Por que você quer Guilherme? o Atlético pior? Não, porque o momento do Patrick é melhor que o do Emerson. O Giovanni lá de Nova Lima está dizendo que o Cruzeiro está lembrando o Galo do ano passado, que tinha um super time, mas no final não ganhou nada, nem vaga na Libertadores, porque tinha um time muito velho. Mas tá no meio do ano, gente. Não, tá no meio do ano ainda. Obrigado pela pergunta aí. Obviamente que todo posicionamento é válido, mas é como o Edu disse, o Cruzeiro ainda tá no meio da temporada, né? Tem mais 6 meses aí pela frente, tá classificado na Libertadores, adiantou muito bem a classificação na Copa do Brasil, não dá para passar o carro na frente do boi ainda não. Agora, e ainda só para fechar, muita gente perguntando sobre negociações no Atlético, chegou você a falar sobre um zagueiro uruguaio, todo mundo comentando aqui, mas ontem o próprio Domênico teve com você. Ontem eu fiz a pergunta pro Domênico Bering. Falou que não tem nada, né? Sobre o Polenta. Não é Angu, não, é Polenta, gente. Ele falou que não, que ele desconhece que o Atlético não fez nenhum tipo de consulta. Eu acho um erro, o Atlético tinha que investir num zagueiro. Mas não no Polenta, né? Que era lento. Não, é lento. Polento? Podia ser polento. Aí. Valeu, Guilherme. Um abraço, Breno. Valeu, Vinícius. Valeu, Edu. Engraçado esse vídeo. Vocês estão engraçadinhos hoje. Bom, quem perdeu um trecho do programa, reprise hoje, 7 horas da noite, enquanto marcado amanhã, 1 hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos e até amanhã.